Cheguei atrasada. Understand. Falar onde que tá, que eu não sei. Nós vamos iniciar o capítulo 7. Tá. Qual que é o nome do capítulo 7? Povo de Israel. Porque eu tenho que buscar no computador, por isso que eu tenho que ter o nominho aqui. Então, a gente terminou aí os hindus, né? Agora vamos para o povo de Israel. Outra vertente, né? De exilados. A característica desse povo é interessante, com um, com outro, né? Tem os mesmos princípios, orgulho, tudo tem a mesma coisa, mas tem características diferentes. Qual que é a característica forte desse povo aqui, hein? Alguém sabe? Além do orgulho de raça muito grande que eles têm, eles não se misturam até hoje. Ou seja, se misturarem, são excluídos, não deixam de ser judeus. Essa é uma das características muito fortes deles. Por isso está sem território até hoje. Hoje, por exemplo, o que determina se o cara é judeu ou não é se é filho de judia, né? Ele pode ser filho de judeu e se a mãe não for judia, ele não é considerado judeu. E se ele for filho digamos assim, se for um judeu bastardo, até hoje ele deixa de ter os privilégios da raça. Eles realmente são corporativistas ao extremo, são muito solidários, mas radicais, né? Eles são... O orgulho de raça deles é impressionante e persevera até hoje. Essa que é a grande característica deles. Quem conhece algum judeu aqui no Brasil? Silvio Santos. É o único que eu conheço. Não, tem muitos, sim. Nem conheço, né? Eu já vejo, né? Só a imagem pública dele. No Brasil tem muitos judeus. Tem muitos Inclusive, judeus. na época da colonização, aqueles judeus que estavam em Pernambuco, que foram expulsos, são os donos do dinheiro lá em Manhattan hoje. E é interessante que eles são muito inteligentes, eles carregam uma competência incrível. Mas por que não melhora, mesmo sendo inteligentes, né? Por que não dá o pulo do gato, né? A mudança real do que precisa? Porque a gente gosta de fazer aquilo que a gente sente bem. Eles continuam sentindo bem ainda trabalhando dessa forma, né? Ou seja, eles se sentem o brilho da cocada sendo como são. É algo irresistível, né? Então, é uma resistência. Eu estava pensando, né? Nós aqui, todos nós, vemos aí um país quase que repetindo as mesmas coisas de 100 anos atrás, mesmo que a justiça cerque, coloque medo nas pessoas, as pessoas continuam roubando, continuam fazendo as mesmas coisas com outra artimanha, e o crime não para ainda, né? A tirar vantagem, a fazer o errado, ainda continua muito forte. Então, parece que é algo que sobrevive além daquele medo de ser punido, sabe? Arriscar, acha que não vai ser descoberto, acha que não vai ser desvendado, então continua. Agora imagine uma resistência de milhares de anos, né? Deve ser pior ainda, uma resistência dura, que realmente vira e vira século, a pessoa está com o mesmo pensamento, com o mesmo ideal, e por isso que nós não mudamos, por isso que a sociedade não muda rapidamente, né? Ela resiste
aos seus pontos de vista, às petrificações, cristalizações mentais que são difíceis de mudar. Então, a gente tem que olhar muito isso para nós, para ver o que realmente, de fato, eu estou resistindo, o que eu estou complicando na minha existência. Serve aqui como uma reflexão para nós mesmos, concorda? Temos algum ponto que tem que ser mudado e que realmente está nos atrapalhando? Mas eu acho que essa herança de orgulho aí nem vem só deles, né? Mas É mais marcante, é uma característica forte desse povo, né? Leila, Porque, mas quando você chega num poder, parece que o orgulho ele é efervescente, ele chega mais. Quando você não está preparado para lidar com o conhecimento, você pode se perder nele. pois é, mas eu falo, não é nem só pela herança desse povo específico, né, de Israel. Você falou nisso aí, né, quando você chega ao poder, né, você quer conhecer uma pessoa, né, fala homem, mas é uma pessoa, um ser humano, dê poder a ele, né? Aí você vai conhecer de fato, né? Se Parece que revela, né? quanto mais você estuda, mais aprende na questão doutrinária das coisas, não da transformação interna do seu sentimento, parece que aquilo vai colocando em você uma distância das pessoas, porque você pode se achar melhor do que o outro, porque você conhece mais. Então, o saber nem sempre é uma sabedoria. Saber É nem uma sempre. circunstância, você sobe um degrau, numa função profissional, por exemplo, né, que hoje eu já assisti 2 vezes a profissão lá do estudo de sábado, achei muito interessante, falei, eu vou ouvir de novo, porque ele tem muitos ensinamentos. Então, quando você galga um degrau dessa ascensão profissional aí, você se distancia dos outros, porque você se acha diferente, né? Você pode achar-se melhor do que o outro. Certamente é o que eles sentiram, a condição de saber, né? Eu vejo igual, por exemplo, nos israelitas, um sinal claro de que nós, por exemplo, que somos mais fraquinhos, somos nativos mesmo, porque quando você pega os judeus que dominam hoje o mercado, eles realmente eles têm domínio principalmente do mercado financeiro, mercado imobiliário. O imobiliário fica muito mais com os hindus, né? Mas, então, quando você pega esses grandes líderes mundiais que dominam o mercado financeiro, você não tem dúvida de que eles são capelinos, porque são muito inteligentes, igual você mesmo falou. Ou seja, eles não são nativos, por quê? Porque eles já vieram de lá inteligentes, continuaram aprendendo e continuaram praticando dentro daquilo que eles achavam que estava certo, ou seja, mantendo o orgulho de raça, mantendo a separatividade, mantendo o corporativismo e se autoajudando. Então, isso fez com que eles crescessem ainda mais e, como se sentem bem no comando do. Porque hoje eles, no mercado financeiro, está na mão dos judeus. E eles comandam, e comandam de uma forma assim. Um dia desse eu vi uma entrevista, não, já tem bastante tempo, daquele do Soros, que o Soros é judeu, né? Mas a frieza dele, assim, a forma como, quando perguntou para ele a respeito das consequências das atitudes dele, se ele preocupava com o que estava acontecendo, ele simplesmente não tem o menor sentimento assim de culpa, de menor sentimentalismo no que acontece
porque, com as ações dele, porque a preocupação dele é realmente é ganhar dinheiro. E ele ganha muito, domina, então ganha muito, e sem se preocupar com as consequências. Eu falei, caramba, como é que pode um cara ter esse poder todo e continuar atuando assim, sem o menor escrúpulo, sem pensar... Ele pensa, lógico, na raça dele, né? Mas nos outros... Então, é sinal de que eu vejo que nós... Frieza, né? É uma frieza, né, ali, né? que nós Existe que uma somos frieza. fraquinhos aqui não somos capelinos, né? Porque o que a gente aprendeu que não presta, aprendeu com eles. Porque eles já estão muito mais à frente daquilo que eles desenvolveram desde quando vieram de Capela, né? Certo. É a frieza, né, que eles têm nos negócios. Ué. Se alguém caiu no mundo da bolsa, não está nem aí, né? Então, E ganhamos, atingir o objetivo interessante. dele é o que importa. Isso Impressionante a aí coisa. isso aí é igual o criminoso, o Amado. Um criminoso, ele, quando ele vai para o crime, ele faz o crime e acha que está certo. E ainda agradece a Deus ter dado certo. Ué. Ele fala assim, obrigado por ter dado certo, meu Deus, e tal. Aconteceu tudo certinho. Então, é algo que, que a gente tem que estar pensando, inclusive, nos pequenos detalhes da nossa vida, né? Será que eu estou agradecendo a Deus por uma coisa que eu fiz certo? Né? Pois é, né? Você já viu contar é uma profissão, né? O ladrão, né? O que furta, o que rouba e tal. Que ele pede, né? Eu li um livro que era um plano que impossível de ser descoberto, né? O crime perfeito, pedindo ajuda a Deus. Eles agradeciam, colocavam velas, sabe? Faziam reunião ali em volta, ia fazer oração no início do trabalho, no término do trabalho. É uma coisa assim, muito, na época eu fiquei assim, muito chocada com aquilo, né? Mas assim, ele é o que você acabou de falar, para ele está certo naquilo que ele está fazendo, ele não acha que ele está fazendo nada de errado, embora ele esteja contra a lei, né? Totalmente, né? Sim, mas aí que tá. Mas o Deus dele não é o Deus nosso. A grande parte das vezes é o Mamum, é o Beuzebu, ou seja, ele realmente está agradecendo o Espírito que ajuda ele, né? É o Deus conivente dele. Ué, que é o que importa para ele é que os objetivos dele sejam atingidos. Então, o Deus dele acaba ajudando ele. E realmente os espíritos perversos, eles gostam muito de ajudar e de incentivar essas ações, né? Eu De fico pensando trabalho em benefício Mário, eu fico pessoal. pensando qual que é o Deus do jogador de futebol quando entra no campo e torce para dar tudo certo, faz crucifixo e tal. Eu fico pensando qual que é o Deus que me ajuda a derrotar o outro. É, Me ajuda a derrotar o outro. Vamos pensar se nós estamos fazendo certo ou errado. Não levar o nome de Deus em vão aí. Vamos fazer a leitura aqui, o povo de Israel, quem lê para nós? Israel. Hein, Daniel, mas sabe que você falou isso aí de usar o nome de Deus em vão, sabe que a tradução nossa é errada, é não usar mal o nome de Deus, né? Que a É o gente nome de usa, Deus. que a gente usa como não usar em vão o nome de Deus, né? Ou seja, ficar falando graças a Deus, ou seja, isso não é o problema. O problema é usar mal o nome de Deus. É. Esse, Pô, eu bati num cara, graças a Deus ele caiu. ou seja, aí você está usando mal realmente. Você está usando o nome de Deus em benefício próprio, né? É, Esse aqui é o mandamento, nos diz. vamos lá, Como a povo de Leila não quer Israel. ler hoje, hein, Daniel? Como a Leila não quer ler hoje, eu vou ler. Eu já ia ler, mas que bom que você se manifestou. O povo de Israel. Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea,
mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade a par de uma fé soberana e imorredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Que coisa, né? Que coisa. Os Eu caras fico... preparados, sabendo de tudo, mas não consegue avançar. Não, e eu fico encabulado, você vê aqui, em menos de uma página, o Emmanuel consegue dar uma... Ele A vai... síntese. Rapaz, esse Emmanuel é, como se diz, é um cabra porreta também, viu? Que impressionante. Nossa, olha, gente, o orgulho deles de saber o que nós estávamos comentando, né? Tinha todas as condições, fé soberana, da fraternidade, imorredora, mas sem pátria, né? Sem lar. Olha, e ainda não consegui voltar, né? Então, ainda permanecer no mundo sabendo tudo, porque eles sabem tudo, têm um conhecimento. O problema qual que é? Que eles têm que resolver e não resolveram ainda. Orgulho. Egoísmo. Tem alguma coisa a ver com a gente para passar para frente? Isso vai nos impedir também? Ou nós não somos orgulhosos, egoístas? Isso tem que nos preocupar. Tem que nos preocupar. Porque é o que está nos segurando em sofrimentos, em tempestades reencarnatórias, repetindo sempre as mesmas coisas. E vão continuar repetindo enquanto nosso orgulho permanecer. A resistência nas nossas ideias. Triste, não é? É triste. Uma coisa assim que pelo menos a gente já conseguiu, a gente nunca teve esse orgulho de raça que eles têm, né? Esse que é esse exclusivismo esse separativismo deles, é impressionante. Desde a época lá de Abraão, eles realmente têm essa característica muito forte. Mas pelo menos nós, que já, eu acho que a gente já está muito mais para hebreu, para hindu, Ariano. do que judeu, então a gente já gosta de misturar, né? Principalmente se tiver uma bagunça, a gente está no meio da bagunça mesmo. Então isso a gente gosta. Coisa que eles, por exemplo, não fazem, a gente gosta de fazer a bagunça. Ou seja, então acho que isso eu pelo menos acho que não sou descendente de judeu, porque se tem um botequinho, eu ainda gosto. Você ainda gosta? Ainda gosto da anarquia do boteco. Mas
Não, mas eu acho que o que a gente, apesar de não ter esse orgulho forte de raça, não ter esse orgulho forte de se sentir brasileiro, mas eu acho que o egoísmo nosso ainda é muito forte. A gente ainda. Tem, assim, o Amaro tem uma faca de dois gumes, né? Então, por exemplo, você tem aquele que se fecha e tem aquele que se liberta demais. A liberdade não controlada tem o mesmo perigo daquele que se insula ou se isola, aquele que se mantém orgulhoso no seu canto do saber. Então, se nós não tivermos equilíbrio, não dá. A gente tem que ter um pouquinho do que eles têm e um pouquinho da nossa liberdade controlada, né? Porque a liberdade nossa é o respeito com o próximo. Porque nós fomos para o lado dos arianos, dos hindus, aqueles que saíram, né, da Índia, aqueles que tinham assim uma certa revolta, né, e foram desbravar regiões. A gente está ali no sentido da liberdade. Esse é um povo mais liberto, às vezes distante um pouco de Deus, muito material, muito materialista, muito voltado às questões do lazer, do prazer. A gente vê isso no Brasil, né? É uma grande, vamos dizer, parte litorânea, né? Do costa litorânea nossa é muito grande. Então, o lazer é convidativo, é muito convidativo. Tem matas, vai ao centro, você tem uma vegetação que nos proporciona, uma natureza que proporciona. Então, a gente tem tudo isso para poder também esquecer de Deus e para lembrar de Deus. Quem quiser ver isso como a presença divina, você vê, mas se você quiser também esquecer da presença divina, encanta-se com a criação, mas sem questionar que aquilo vem da proteção divina. Então, a gente está realmente numa encruzilhada, né? Ou se a gente realmente encontra Deus ao lado de todas as belezas que conhecemos, da natureza, do povo, das pessoas, da questão das raças diferenciadas que nós temos no país. Então, a gente tem uma escola profunda para aprendizado. Então, acho que a gente está nessa vantagem, sim, com eles, porque eles se fecharam, nem território tem direito, né? Então, isso faz com que sejamos também diferentes, com Daniel, mas certeza. o que eu fico impressionado assim é que o Deus que eles professam é exatamente o Deus que nós professamos. E eles continuam insistindo nessa exclusividade do Deus deles, né? Isso aqui é uma coisa assim que, depois de tantos anos, ou seja, através do que Paulo, como ele era judeu, então o que que ele fez? Ele trouxe para nós o Deus dos judeus. Então, porque se não fosse Paulo, provavelmente a gente tivesse aí com os deuses romanos ou então deuses gregos, né? Mas graças ao Paulo, o nosso Deus é o mesmo Deus dos judeus. E a gente consegue é, ver essa diferença. A gente enxerga realmente um Deus que é amor, que é justiça e que não é exclusivamente nosso. E É, o, eles continuam insistindo na exclusividade do Deus deles. É impressionante. eles se veem como escolhidos, né? São, é uma escolha de Deus. Eles são uma escolha de Deus. Então, isso aí fica, né? Isso aí fica e atravessou quantos séculos dessa forma, milênios até, acreditando que eles são, né, mais importantes do que qualquer outro povo.
Isso faz deles a vida de um grande orgulhoso, né? Ser grandes orgulhosos. Então, está claro aqui, como você falou, uma síntese, né, que Emmanuel coloca para nós, logo nesse início, sobre esse povo, sobre Israel. Vamos lá. Moisés, tem alguma pergunta aí, gente? Não. Então, vamos lá. Eu tenho. Moisés. Nós não terminamos, não sei se você terminou de ler o texto, esse paradoxo flagrante aqui, que foi o primeiro povo a ensinar a fraternidade. Você vê, um povo orgulhoso e foi o primeiro povo, não é um paradoxo, igual, né, É um igual o Emmanuel paradoxo. coloca aqui. Por quê? Eles... Pode falar. Não, pode. Não, porque se eles eram tão orgulhosos, qual o motivo? O que justifica no início, a fraternidade aí? Na verdade, são princípios, né, da fraternidade. Ensinar uma coisa e aplicar é outra, né? Ah, sim. É no caso do conhecimento, né? Que eles Eu posso ensinaram, né, demonstrar. a fraternidade através da fé, né? Então, isso era muito forte neles, né? Eu falo, mas não faço. Mas, por Eu outro sei. lado, Daniel, aqui ele também na frente fala, exemplificando a solidariedade humana nas melhores Isso. tradições de trabalho. Também fiquei, igual a Leila Com questionou eles. aí, esse Entre fiquei eles. também. Entre eles. Entre eles, em grupo. Inclusive, uma coisa que impressiona é o quanto eles são solidários, ou seja, não existe judeu pobre no mundo, ou seja, onde quer que ele esteja, ele é sempre bem assistido. Impressionante, você está em qualquer lugar, se você tiver, se você se apresenta como judeu e realmente é judeu, você não fica desamparado. E eles são muito, mas muito solidários mesmo. Eles ajudam financeiramente, materialmente, espiritualmente. Eu tenho assistido uma série com o Jorge Erlahá e o Álvaro Monderheim. Eles fizeram o ano passado a respeito dos 10 mandamentos, mas é impressionante. Você vê, o Álvaro Monderheim, por exemplo, ele é brasileiro, ele é baiano, e ele estudou lá em Israel. Conhece muito. Então, ele falando assim, igual, por exemplo, chega no Shabat deles, que é no sábado, legal? Se você vai para a sinagoga e você não tem para onde ir, então, eles te levam para a casa deles, se você for judeu, é lógico, né? Ali te dá comida, te dá... Impressionante o quanto eles são solidários. Aí reflete ainda mais a questão do orgulho da raça, né? O bairrismo deles é uma coisa... Não, É. e eles falam disso assim com orgulho mesmo. Eu tenho orgulho de ser orgulhoso de ser judeu. Impressionante. Por isso que Jesus deu uma importância maior, não que não desse aqui, mas deu uma importância muito grande pelos arianos que saíram a se misturar com os terrícolas, né? Ou seja, com os aborígenes selvagens. Eles se misturaram. Então, eles tiveram, sem esse conhecimento dos hebreus, eles puderam praticar livremente essa solidariedade entre povos. Aqui não, ele ficou entre eles mesmo. Ficou claro. E fica claro por que Jesus nasceu entre os judeus, né? Porque realmente, apesar do conhecimento que eles tinham, têm, continuam sendo os mais doentes, né? Então, por isso que ele disse que veio para os doentes. Exato, e veio falar de quê? Do amor, aplicação da primeira lei. Ele veio dar exemplo da primeira lei de Moisés para trazer para o mundo essa verdade, né? A lei do amor.
aplicação do amor. O Jorge Certo. Alahá é judeu, né? Judeu. Tem Judeu muitos cristão. judeus no Brasil. Tem judeus demais no Brasil. Tem muitos, né? Muitos. É muito judeu. Ele é judeu proveniente do Marrocos, que eu não sei se são os pais, mas a família dele, na época da Inquisição, na Espanha, eles migraram para o Marrocos e vieram do Marrocos para cá. Os judeus são do Marrocos. Moisés. Se o Amaro não quiser ler e outra pessoa não quiser ler, eu posso ler. Pode ler. Daniel, Oi, tudo bem? tudo bem? Teve uma hora que eu queria falar uma coisa, aí eu perdi o sinal, cara. Isso é rapidinho. Eu caí nessa armadilha já de querer agradecer a Deus por uma questão unilateral uma vez perante meu filho e caí do cavalo com ele. Eu estava numa horta de um amigo e lá caiu chuva de granizo e destruiu tudo. Nós estávamos lá vendo a horta ser destruída, a gente estava lá na hora. Aí eu falei, filho, tomara que Deus tenha protegido a nossa horta e não tenha caído a chuva lá em casa. Casa não tinha chovido. Falei, graças a Deus não choveu aqui. Ele devia ter uns 8 anos e ele pegou esse erro meu. Ele pegou com 8 anos de idade. E ele falou, pai, mas Deus protegeu outra horta. Resposta, quase 20 anos atrás. Aí você vê, né? Eu tinha que ter agradecido a Deus como é que fala assim, o privilégio da gente não ter que passar por aquela prova, mas que dê força para o irmão que teve que passar por uma prova. Então Deus está em tudo, está nas provas, né? E nas bênçãos, quando ele facilita as coisas. Mas quando eu falei daquela forma de proteger a nossa horta, ele entendeu que eu estava diminuindo Deus, ou botando Deus numa furada, né? 8 anos de idade. Então... Ontem foi um grande exemplo para a gente aqui na cidade. Não torço para ninguém, mas assim, de ter ido ao Parque Sabiá, torcer para o empate. Que legal. Torcer para o empate, mas... Só ninguém... por conta da condição depois, né? Por conta da bagunça aqui, assim. Para ninguém ficar muito feliz e nem muito triste, para ficar, né? Ficar de compadre. No meio do caminho. Legal. Pode continuar, queria atrapalhar, não. Atrapalhar, não. Pode Moisés. ler. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na terra não pesou tanto as outras raças degradadas, quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados no mundo que os não compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar um grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos. No Egito Antigo. No Egito Antigo, onde seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Estão procurando até hoje, né? Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. O povo hebreu era um povo muito dividido em tribos, né?
E ali eles procuravam, era um povo seminômades, né? Não ficava num lugar nem no outro, era para ficar ali na Palestina, era para ficar instalado ali na região deles. Aí foram buscar a terra prometida, Canaã. E por que eles estavam fugindo? Porque eles mexiam com a agricultura, pecuária, mexiam com comércio, então eram comerciantes. Isso era normal, né? Porque na época, o que se vivia? Não tinha industrialização, né? Então tinha que ter produção de campo, como tem muitos países até hoje que vivem mais da agricultura, da pecuária, e é uma forma de subsistência. Então, essa era a forma deles. Eu acho, eu fico até pensando, né? Eles chegaram aqui com essa profissão, esse trabalho, certamente lá ainda tinha esse trabalho com a agropecuária. Ainda existia pecuária, agricultura, deveria ser forte para esse povo. Para eles virem para a terra com o isolamento, provavelmente eram povos isolados lá também, porque eles não se iriam isolar aqui e lá não fossem isolados. Então, provavelmente, o orgulho deles era tão grande lá na região da origem, que eles trouxeram isso muito fortemente para cá. E a habilidade que eles tinham de fazer a ocupação com pecuária e agricultura era muito grande, né? Só que essa região deles era não muito fértil. Então, já vieram para cá numa região não muito fértil, certamente para aprender alguma coisa, para poder sempre buscar uma melhora em outras áreas de crescimento. Então, houve secas, e essas secas realmente eles tiveram que fugir, mudar para o Egito, e lá no Egito, no primeiro momento, eles se sentiram assim, mais beneficiados, né? Quando chegaram no Egito, tinha lá assim, um domínio sobre, eu esqueci o nome agora do povo que estava lá, sobre o jugo do Egito, Ixos, né? Ixos. Esse povo dominava Egito. Então, era mais ou menos assim, favorecendo a chegada deles no Egito. O Egito estava um pouco sem domínio, mas passado o tempo, durante muitos anos, eles ficaram de boa lá. Ficaram de boa no Egito, trabalhando. Mas passou um tempo, o Egito dominou esse Ixos. Então, dominou, pegou de novo o poder, aí o que fizeram? Né? Pegou, escravizou o povo, né, hebreu. Pegou a escravidão desse povo, começou a usar eles para mão de obra escrava e tudo mais. E o desejo deles era o quê? Sair disso. Foi aonde surgiu Moisés, né? Surgiu Moisés para libertar esse povo, para ajudar o povo a sair dali. Aí teve aquelas histórias de abrir o Mar Vermelho, né? Para voltar para a terra deles de origem. E foi o que aconteceu. Voltou, Moisés aí colocou os 10 mandamentos nesse momento, como nova forma de organização do povo, da sociedade. E ali se mantiveram de retorno para a terra prometida, para a terra deles, que seria Palestina. Então, esse povo era nômade, para lá, para cá, era muito difícil a permanência deles num só local. E até hoje, eles são assim. Eles são assim, eles não têm praticamente um lugar definido, eles não têm praticamente uma solidez definida.
está por mundo todo, né? Eles vivem no mundo inteiro, como a Mara já colocou aí, no mercado financeiro, né? São fortes. Talvez isso fizeram deles um poder ainda maior, né? Nessa questão da inteligência deles, financeira que eles têm e tudo mais. Essas lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento. Na verdade, Daniel, como eu tenho assistido muita... Aliás, eu não perco a novela da rede... da Record, graças a essa novela, rapaz, impressionante o que eu comecei a ler e a entender realmente do Antigo Testamento. Então, deixa eu dar uma sintetizadazinha que vai divergir um pouco da sua versão, mas, na verdade, o que aconteceu? Antes de Abraão, que nasceu na cidade de Ur, o pai dele realmente era comerciante, que era o Terá, o nome dele era Terá, Torá, Terá, ou seja, chamava ele de Terá. Então, ele era comerciante, e, inclusive, era comerciante de ídolos. Então, quando Abraão nasceu, na cidade de Ur, que é ali na região ali da Mesopotâmia, então, ele, desde o começo, ele já apresentou essa característica realmente de ser o grande patriarca dos hebreus, ou seja, o homem que veio, o médium que veio para difundir o Deus único, a ideia do Deus único. Porque naquela época, todos os povos, inclusive hindus, chineses, todo mundo, eles eram politeístas. Então, o Abraão veio realmente com esse propósito. E ele, desde o começo, ele conseguiu praticar, e junto da família dele, e eles conseguiram realmente crescer e manter, graças digamos assim, a moral muito elevada que ele tinha para aquela época e a perseverança dele, eles conseguiram realmente manter o monoteísmo. Então, e aí o que aconteceu? Na região deles, como houve teve uma época de muita pobreza, falta de alimento, então eles foram para o Egito, mas isso muito tempo depois, ou seja, depois que já tinha... depois disso, ele teve o primeiro filho, que é o Ismael, que é o nosso espírito guardião do nosso... Ele teve esse filho com a filha, a princesa do Egito, né? Sara. Nessa época eles tiveram... Não, a mãe do Ismael é a Agar, que era a filha. Agar. Quando ele teve no Egito, então eles foram para lá por falta de alimentação, então eles foram. Aí no Egito, quando eles voltaram de lá, o faraó deu a Agar, que era filha do Egito, como serva para o Abraão. Então, depois que eles retornaram, então eles tiveram a própria Sara, que era a esposa dele, sugeriu que ele tivesse um relacionamento com a serva, que era Agar. Então, desse relacionamento, deu origem ao Ismael, que é o primogênito do Abraão, que é, digamos assim, é um filho que não é filho da Sara. Então, depois que eles tiveram esse filho, e aí que a Sara, já com 90 anos, foi agraciada com o Isaac. Então, teve primeiro o Ismael com a Agar, e aí, depois disso, o Abraão teve o Isaac com a esposa legítima dele, que é a Sara.
Então, o Ismael foi para um lado e o Isaac permaneceu com eles, né? Então, e depois disso, ele teve o Isaac teve Esaú e Jacó. Jacó teve os 12 filhos com 4 esposas. Foram 2 esposas e duas servas também. Então, ele teve os 12 filhos que formou as 12 tribos. Eu não sei o nome deles, só sei o nome dos mais importantes. Então, o que acontece? Aí, nessa época, depois que o Isaac, o Jacó, já teve os 12 filhos, então, e que o preferido do Jacó era o José, que era o filho preferido dele sempre foi o José, e depois o Benjamim, porque o Benjamim era filho do Jacó com a Raquel. Então, aí nesse período, o que aconteceu? Eles continuavam morando na região ali da Mesopotâmia, da região da Palestina. Aí, nesse período, teve uma grande... Antes disso, o que aconteceu? O José foi vendido pelos irmãos para os ismaelitas, que eram os descendentes de Ismael. Então, foi vendido como escravo para os descendentes de Ismael, e esses descendentes de Ismael levaram José para o Egito. Então, lá, o José, através daquela passagem célebre dele de interpretações, porque o José também era médium, então ele conseguiu, através da interpretação dos sonhos lá do faraó, das 7 vacas magras que engoliu as 7 vacas gordas, das 7 espigas mirradas que destruiu as espigas gordas e tal. Então, através da interpretação desse sonho, o José, por ele ter acertado, então ele foi escolhido pelo faraó como o grande administrador, o governador do Egito. Então, aí, depois que o José assumiu como governador, então os hebreus continuavam lá na região deles, ali na região da Palestina. Então, em função da grande seca que teve dos 7 anos, aí o que o José fez? Descobriu que o pai dele estava vivo ainda, aí levou todos os hebreus para o Egito. Então, lá eles ficaram, primeiramente, como foram muito bem tratados pelo faraó, que era muito amigo do José. Então, eles ficaram, por um período muito grande, convivendo muito bem. E, realmente, o faraó do Egito concedeu para eles uma região próspera e eles lá trabalharam. Mas aí, depois, como mudou o faraó e o José morreu, então, aí que houve a inversão, eles passaram a ser escravos e ficaram 400 anos no Egito trabalhando como escravos. Aí veio, então, o Moisés, que é descendente da tribo de Levi. Levi era um dos filhos do Jacó, né? Então, aí vem Moisés, que é o descendente da tribo de Levi, que os levitas são os sacerdotes. Ou seja, é Arão e Moisés, que eram os filhos descendentes da tribo de Levi. Então, aí Deus enviou o Moisés, que era filho de hebreus, mas que foi adotado por essa princesa aqui, a Termutes. Então, ela criou ele, ela era filha do faraó, criou o Moisés, sabendo que ele era hebreu. Então, ela não foi enganada nessa situação aqui, ó. Ela, inclusive, pelos judeus, ela é considerada uma, digamos assim, uma grande heroína por ter, muito caridosa, por ter criado Moisés, sabendo que ele era filho de hebreu. Então, ela é uma heroína para os judeus até. Então, e aí, depois que o Moisés, então, foi criado, aprendeu todos os ensinamentos dos iniciados, né? Porque lá no Egito, realmente, eles
também já tinham consciência desse Deus, só porque eles não adotavam o Deus único ainda, eles adotavam vários deuses, mas eles tinham consciência da existência de uma vida após a morte. Então, Moisés aprendeu tudo isso com eles, mas mantendo a fé dos seus antecessores, que eram os hebreus. Então, ele perseverou na crença em um Deus único. Então, aí ele conseguiu tirar os hebreus do Egito, e que, na época, disse até que saíram mais não-hebreus do que hebreus. Porque o que aconteceu? Quando o faraó permitiu forçadamente a saída dos hebreus de lá, então foram muitos povos que eram escravos no Egito, aproveitaram a deixa e saíram junto com Moisés. Então, por isso que teve, desde o início, muita mistura já. Quando construíram lá o bezerro de ouro, por exemplo, na verdade, tinha hebreus que participaram, mas tinha muita gente que era Egito, que acreditava em outros deuses, que ajudaram na construção daquele bezerro de ouro. Então, por quê? Porque quando saiu, não saiu só hebreu. Acredita-se que tenha saído mais descendentes de outras raças do que dos próprios hebreus mesmo. Então, por isso, daquela época... E aí que deu origem àquela da bagunça toda. Sempre tinha os hebreus que acreditavam no Deus único, mas tinha muita gente naquele meio que tinha fé nos deuses, no politeísmo. Então, desde o começo, foi uma mistura de de monoteístas com politeístas, e que continua naquele povo ainda, gente. Você vê que toda a história dele sempre teve muita divisão por causa dessa origem deles também. Então, a grosso modo, é mais ou menos uma... Você está seguindo a novela mesmo, hein? Não, mas a grande vantagem é que eu passei a ler o Antigo Testamento também. Então, para assistir a novela, para saber se estava coerente, opa, eu preciso de ver se realmente tem sentido. Né? Eu tenho medo da Record, né? Record. Da Record fazer uma novela de Adão e Eva. Tenho muito medo. Não, mas é que está, Daniel. Mas porque é lógico que qualquer um que fizer vai mostrar a sua vertente. Mas existem muitas lendas contadas no Torá. Muita coisa. Do povo ali. A gente tem que olhar muito a realidade. Por isso que nós temos esse calço, eu vou chamar um calço Caminho da Luz, do Emmanuel, justamente para você alinhar, né, esse conhecimento de registros que podem ser simbólicos, né? Aquilo que pode ser simbologia dentro dos textos, porque a Bíblia ela não tem, de fato, só tem rascunhos, né? Só tem cópias, não tem originais, não tem nada original. E ali existe contos, né? Principalmente no Antigo Testamento, Torá, isso tem contos de uma região, daquele povo. Isso aí é um patrimônio cultural deles e que está servindo para o mundo, né? Inclusive, a história que nós temos hoje sobre a antiguidade desses povos é exatamente com base até bíblica. Ela fundamenta aí, não tem muito vestígios, não tem nada que comprove na paleontologia, muita coisa. A gente não tem muitos registros, a gente tem essas cópias, que são muitas, né, que bateram informações e organizaram-se ali textos, né? Um pouquinho antes de Cristo, que isso aí foi mais organizado, foi compilado, depois que isso aí se tornou numa obra para ser mostrada. Então, muita informação, e que você tem que enxergar conforme o leitor e a capacidade.
né? Então, ali, por exemplo, nessas novelas, pode estar sendo colocado o pensamento, a ótica deles. Com certeza. A ótica deles. Então, Não, hein, Daniel, mas sabe qual que é a grande vantagem para quem não conhece nada, para que a gente passe é um começo bom, né? atrás. É Então, um o que começo bom. acontece? Então, graças a eu ter começado a assistir essa novela, eu passei a me interessar pelo judaísmo também. Então, rapaz, aí é impressionante. Eu acho que você é um judeu. Eu acho que eu sou muito fraquinho para ser judeu. Se eu fosse judeu, eu acho que eu seria mais um pouco. Um adepto. Eu acho que. Mas me Estou achando que fascina você é um muito. hebreu. Mas o que eu acho muito assim, interessante, Daniel, é que eles, igual que você estava falando aí dos escritos bíblicos, realmente tem o dedo de todos os interessados ali. Mas eles são uma característica muito grande dos judeus é que você pode interpretar, segundo a lógica deles, isso é porque o Jorge Elahá, por ser judeu, então eu ouço muito o Jorge Elahá, então os rabinos, todo ano, o que eles fazem? Eles dividem a Torá em 52 capítulos. Eles chamam lá, eu esqueci o nome que eles chamam. Então, todo ano, na mesma semana, todos os judeus no mundo todo estão lendo o mesmo capítulo. Digamos assim, da Torá são 52, divide 52 semanas. Então, o mundo todo, nessa semana, está estudando o mesmo capítulo. Ou seja, coisa que nós não fazemos, eles são rigorosos nisso. Então, o que acontece muito entre eles? Qualquer um pode interpretar, é lógico que eles têm as regras. E aí que surgem os grandes rabinos. Eles interpretam, escrevem, desde que você tenha uma forma, uma argumentação convincente e competente, ou seja, você pode escrever o que você quiser, a interpretação que você fizer da Torá. Ou seja, nos escritos antigos, eles não permitem nenhuma alteração. Mas as interpretações, os rabinos fazem e escrevem. Então, para isso você tem os Talmudes da vida, ou seja... Então, e é muito interessante, é muita coisa assim que a gente aprende com eles. E hoje eu tenho plena convicção de que o Antigo Testamento não é olho por olho, dente por dente. Rapaz, eles são muito mais caridosos, muito mais amor, é muito mais amor do que eu imaginava. Impressionante. Apesar que ser entre eles, né? Esse aqui é o grande problema. Eu quero falar. O grande problema é que isso não atinge externamente, é só eles internamente. não divulgaram os ensinamentos deles, ficou limitado a eles, né? Graças a Deus, eu tenho aprendido um pouquinho e tem me ajudado bastante. É isso aí, bom demais, né? Alguém quer falar? Só falamos eu e ele. Então, vamos almoçar. Todo mundo silenciou. Nossa semana que vem a gente continua nesse assunto aí. Falou só vocês dois, mas o bate-bola de vocês foi produtivo para todo mundo. Por isso que não fomos calados. Estava pegando beirão de tanta curiosidade do Amaro e de tanta sabedoria do Daniel. Sabedoria do Amaro também. Esse Amaro chegou há pouco tempo, mas esse cara estuda pra caramba. Eu aprendo muito com ele. Não, Guilherme, eu ouço muita palestra. Leio um pouco também, mas isso me fascina realmente, esses ensinamentos. Então, eu gosto de... Não, aí a gente tem sorte de ter você no grupo para a gente compartilhar suas curiosidades e aprendizado. Nota 10. Ótimo, então, gente. Então, ninguém mais quer falar, então vai tomar café. Vai tomar café ou fazer o almoço? Vamos fazer o almoço, né? Vai fazer o almoço, gente. Tchau, Tá, tchau, gente. Bom domingo aí. Boa Até a semana que vem, mundo. gente. Um abraço, viu? Até semana que vem. Bom fim de semana. Um abraço para todos.